Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos agora iniciar a nossa aula com resolução de alguns exercícios do Teorema de Stokes. Bom, para isso nós vamos relembrar algumas aplicações que nós sabemos que a integral de linha, que é a realização de um trabalho por meio de um campo vetorial ao longo de uma curva fechada, ela é igual a essa integral de linha numa nova notação ao longo de uma curva fechada, e que, pelo Teorema de Stokes, nós vamos observar que essa integral de linha, ela, na verdade, ela tem essa igualdade concluída em virtude do resultado, que é uma integral de superfície, olhando agora para o cálculo do fluxo do rotacional. Então, veja que a integral de linha, enquanto ela representa a realização de um trabalho, essa integral dupla calcula o fluxo do rotacional, e que é uma integral de superfície. Então, o Teorema de Stokes, ele tem essa passagem de uma integral de linha para uma integral dupla ao longo de uma superfície, que é o cálculo do rotacional, que nós vamos fazer interno com o vetor unitário, ds, e esse produto interno representa o cálculo, por meio da integral dupla aqui. Nós vamos, então, entender que esta integral dupla representa o cálculo do fluxo desse rotacional. Tudo bem? Então, nós vamos observar que o trabalho é o fluxo do rotacional que vai ter essa conclusão pelo Teorema de Stokes. Então, para isso, nós sabemos aí agora essas respectivas igualdades, E agora nós estaremos realizando ainda uma revisão básica da cara desse Teorema de Stokes que nós já havíamos falado em alguns vídeos anteriores. Então, aqui nós temos a integral que nós já comentamos anteriormente, que é a integral de linha ao longo de uma curva fechada de um campo vetorial que é todo comportado esse campo. Esse campo vetorial, ele não tem singularidades. Aqui nós temos uma curva fechada, tá? Então, essas propriedades são importantes para garantir aí a veracidade desse resultado. Além disso, essa integral de linha, sendo pelo Teorema de Stokes essa integral dupla, nós temos a possibilidade de olhar em termos analíticos a substituição dessa integral de superfície para uma integral inteirada, ou seja, ao invés de nós trabalharmos com esse vetor normal unitário, nós vamos trabalhar com o gradiente de uma função que nós temos especificada no nosso problema. E observe que enquanto aqui você olha para a superfície, aqui você olha para uma região. Então, isso é importante porque nós vamos observar que esses resultados facilitam alguns cálculos analíticos que são muitas das vezes muito robustos e que oneram aí bastante o tempo para a resolução. Não é o caso aqui. Quando nós conseguimos essa passagem, fica muito mais tranquilo nós resolvermos os exercícios percebendo essa possibilidade. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para a nossa primeira aplicação. Observe ainda que a aplicação, eu já adiantei aqui o resultado, só para a gente não escrever e explicar ao mesmo tempo, porque a gente pode, com certeza, ter uma certa retenção no nosso tempo, e a intenção de a gente aqui acelerar para nós ganharmos um pouquinho de tempo, ok? Então, o exercício diz o seguinte: qual o trabalho realizado pelo campo, e ele deu aqui o campo, que é uma função f de x, y, z, x ao cubo i, mais 3yx ao cubo j, mais yk. Numa partícula, então ele quer saber qual é o trabalho que vai ser realizado por esse campo numa partícula que percorre uma vez o retângulo com orientação positiva no plano z igual a 2y acima da região. Então, ele dá a região com x variando de 0 a 1 e também a região com y variando de 0 a 1 desse plano xy. Então, ele quer saber qual é o trabalho que vai ser realizado por esse campo nessa partícula, que vai percorrer aí esse retângulo, que tem a orientação positiva em relação a esse plano, que está acima dessa região, que ele especificou no plano, que seria um quadrado, praticamente, porque aqui nós temos o x variando de 0 a 1 e o y também. Então, aqui para adiantar a vocês, eu tenho aqui especificado a integral de linha ao longo da curva, que pelo Teorema de Stokes nós temos essa igualdade,
E, portanto, nós temos essa possibilidade, considerando, ao invés de olhar, aqui no caso, o cálculo, né, do fluxo do rotacional, olhando para o vetor unitário, né, ds, nós vamos olhar e sair de uma superfície, né, uma integral de superfície, e ir para uma integral iterada, olhando numa região, agora, esse produto interno, né, do gradiente dessa função em relação ao cálculo do rotacional do campo vetorial. Então, o que nós temos que fazer inicialmente? Eu já adiantei também aqui a vocês o cálculo para a gente entender o que nós teremos que de fato fazer. Primeiro, o campo vetorial foi dado, eu estou repetindo aqui, só para a gente observar qual é a cara das funções desse campo vetorial em termos das suas funções coordenadas. E aqui eu tenho a função que representa o plano, né, segundo o que o problema especificou, né? Então, agora, eu relembro a vocês aqui o nosso teorema de Stokes, e aí a primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo do rotacional. Pessoal, esse cálculo aqui, ó, do rotacional, tem que lembrar, eu tenho um vídeo gravado que mostra como se calcula esse rotacional, mas vocês com certeza vão relembrar, porque basta colocar IJK, é a primeira linha do determinante, a segunda seria o nosso operador, nabla, que é derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z, da função que vai aparecer dentro desse determinante quando você estiver calculando. Então, quais são as funções que vão ocupar a terceira linha desse determinante? Exatamente as funções que eu estou destacando aqui, que são as funções coordenadas do teu campo vetorial em relação a IJK. Então, observe que a terceira linha eu tenho x ao cubo, conforme vocês podem observar. Aqui você tem 3yx ao cubo, né, que é a segunda função coordenada do nosso campo vetorial, e a terceira, y. Eu calculo esse rotacional, ou seja, o determinante, né, que é calculado por meio dessa forma como nós estamos apresentando aqui. E aí você pode utilizar alguns métodos para resolver borboleta, Sarri, fiquem à vontade. O que eu fiz? Eu usei aqui, eu posso usar o método borboleta também. Então, observe. Eu vou pegar aqui uma outra cor para ficar mais claro e mais explicado, né, para vocês acompanharem. Olha só, se eu olhar para esse daqui, ele vai completar com esse, ó, certo? Ou seja, eu vou calcular a derivada parcial de x ao cubo em relação a z. Não depende, então é zero. Agora aqui, seria quanto, né? Derivada parcial de y em relação a y. Aí, no caso, dá 1. Então, por isso que ficou 1i, tá certo? 1j não, 1i. Então, aqui ficou 1i, tá certo, pessoal? Agora, aqui, ó, observe que esse daqui vai completar com esse aqui, ó, tá? Quando isso acontece, você está derivando essa função com relação a x vezes k. Ou seja, com relação a x vai sobrar 3y, tá? Vezes x, a derivada de x ao cubo vai dar 3x ao quadrado e, portanto, quando eu multiplicar, vai dar 9x ao quadrado y. Tudo bem? Vezes k. Então, tá aqui. Agora, nessa outra direção, vou pegar aqui uma outra cor, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra cor, que aí eu posso mostrar a vocês. Olha, nessa direção, o sinal muda, o determinante vai completar com essa daqui, ó, tá? Ou seja, eu vou derivar parcialmente y com respeito a x vezes j. O que isso significa? Que é zero, porque não depende de y, né? Estou derivando em relação a x. Aqui, ó, quando eu derivar, eu vou derivar x ao cubo, né? Eu derivar x ao cubo em relação a y vezes k. Também não depende, é zero. E aí, vai sobrar agora esse aqui, né? Ou seja, vou ter essa condição aqui, tá? Que vai completar aqui, ó. Eu vou derivar essa função com respeito a z. Não depende de z vezes i. Então, vai dar zero. Ou seja, eu vou ter o seguinte vetor. 1, né? A coordenada, né, em j não tem, então é zero. E em k, eu tenho o que aqui, pessoal? 9x ao quadrado y. Então, tá aqui. Agora, esse rotacional, eu dou uma guardada nele aqui rapidinho, tá bom? Porque segundo o cálculo do pela aplicação do teorema de Stokes, né, na nossa integral aqui dupla,
eu vou ter o rotacional. Se eu for usar essa forma aqui, eu vou ter que calcular o rotacional e o vetor unitário, que eu vou fazer o produto interno aqui. Só que aqui eu vou usar essa forma que é muito mais viável. E a gente tem condições de fazer, porque aqui eu tenho a equação do plano e, portanto, eu posso achar o gradiente, né, dessa função, tá certo? Então, aqui, vamos lá. Olhando para essa condição, eu já tenho o rotacional que está aqui, né? Está aqui ele, o rotacional, tudo tranquilo, né? Conforme vocês podem observar, já coloquei para cá, 1, 0, 9x ao quadrado y. Tudo bem? Interno com quem? Agora vamos olhar para o gradiente. Olha para o gradiente, olhe para essa função. Como o nosso problema está dizendo que tem orientação positiva, então o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que pegar tudo que está no segundo membro e trazer para o primeiro. Ou seja, essa seria a minha função g, que seria quem? Z menos 2y, tá? Ou seja, se você olhar para essa função, você tem exatamente os elementos que compõem o gradiente dessa função. Ou seja, não tem a coordenada x, portanto é zero. A coordenada, o escalar que multiplica a variável y é menos 2, está aqui. E 1 vezes z, né, que vai dar a terceira coordenada aqui do meu vetor. Então, esse vetor é o que vai sair aqui. Nós estávamos numa integral de superfície e estamos indo para uma integral iterada. Ou seja, eu posso substituir, ao invés de trabalhar olhando para a superfície, eu trabalho olhando para uma região R. Né? E ao invés de trabalhar com esse vetor normal à superfície, que é unitário, eu trabalho com o gradiente da minha G, olhando dessa maneira, considerando que a orientação é positiva. E, portanto, eu pego tudo que tem no segundo membro e trago aqui para o primeiro membro. Se não fosse orientação positiva, eu faria o contrário. Eu traria o Z para cá, para o segundo membro. Tá certo? Bom, então, agora, fazendo o produto interno entre esses dois vetores, o que eu vou achar? 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes menos 2 dá 0. Então, vai sobrar só 1 vezes 9x ao quadrado y. Então, está aqui o meu integrando que sobrou do produto interno. Tudo bem? Aqui é um 2, tá, pessoal? Então, observe o seguinte. Se você perceber, a região que ele especificou lá foi de x variando de 0 a 1, que agora você está na região, você não está mais olhando para a superfície. E aqui o y também está variando de 0 a 1. Então, resolver essa integral, vamos lá, eu já adiantei aqui para ficar mais fácil, para a gente só explicar e não escrever, né? Para ficar mais fácil para vocês. Ó, eu repeti aqui o cálculo que nós acabamos de fazer anteriormente, né? Segundo o campo vetorial e a equação do plano, tá certo? Então, observe que esse 9 ele pode ficar aqui, né? A gente pode trazer para fora dessa integral, porque é uma constante. Só que quando eu integro em relação a x, o que que dá, pessoal? Em relação a x, dá x ao cubo sobre 3. O y é constante, então ficou 9y, x ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 1. Só que esse resultado eu vou integrar em relação a y, no intervalo de 0 a 1. Tá? Porque x e y estão variando no intervalo de 0 a 1. Bom, 3 vai para fora, tá certo? Por quê? Porque 9 dividido por 3 dá 3. E aí aqui eu repito o y, só que quando eu aplico esse intervalo, 1 ao cubo sobre 3 vai dar 1 ao cubo, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Vocês percebem que 1 ao cubo, né? Quer dizer, sobre 3 não, porque eu já simplifiquei aqui, né? Então, vai ficar 1 ao cubo, vai dar 1. Então, desse integrando só sobra 1, ou seja, eu tenho y para integrar. E a integração de y é y ao quadrado sobre 2, multiplica por 3 e aplica o intervalo de 0 a 1. Portanto, nessa aplicação, eu vou encontrar 3 sobre 2. Ok, pessoal? Então, essa aplicação é importante você perceber essa possibilidade que nós havíamos comentado logo no começo da nossa aula, né? De olhar, ao invés de olhar para o integral de superfície, nós olhamos para uma integral iterada e, portanto, ao invés de trabalhar com vetor normal unitário, né? Nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com o gradiente da nossa função, né? Que nós construímos observando a equação do plano que ele deu no nosso problema. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo.
Bom, eu também já adiantei um pouco aqui a vocês para ficar mais tranquilo, tá bom? Então, eu quero calcular essa integral, que é uma integral de linha ao longo de uma curva, de um campo vetorial que não tem singularidade, né? Essa curva ela é fechada. Aqui ele me deu o campo, tá? E aí, olha, eu estou especificando que essa função y menos x mais seno de x, eu estou chamando de A. Z menos x mais cosseno de y, eu estou chamando de B. E x menos y mais e elevado a z, eu estou chamando de c. Isso é só, pessoal, para facilitar com relação ao cálculo do meu rotacional, que eu vou mostrar aqui abaixo para vocês. Mas vamos lá. Eu quero calcular essa integral de linha, considerando esse campo vetorial. A curva é a curva de interseção do cilindro, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, com o plano 3x mais 2z igual a 6, orientada positivamente, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, o cálculo, observem aqui, pessoal, o que é W? W é o trabalho, tá? Que essa integral de linha calcula. Então, vejam bem, o teorema de Stokes, pessoal, tá aqui, ó. Esse é o teorema de Stokes, tá certo? Então, nós temos aqui no nosso problema todos os requisitos mínimos para nós começarmos e tentarmos ser o mais objetivo possível. Observe o seguinte, pessoal, o cálculo aqui do rotacional, vocês já perceberam que eu já estruturei aqui abaixo. IJK, aqui tem o operador nabla, que eu já falei para vocês, e aqui vocês vão colocar as funções A, B e C. Eu não coloquei aqui, porque como elas são um pouquinho grandinhas, y menos x mais seno de x representa A, z menos x mais cosseno de y representa B, e x menos y mais e elevado a z representa C. Tá, pessoal? Aí vocês vão calcular e vão achar esse vetor aqui. Por que eu estou calculando o rotacional? Porque eu preciso para eu calcular minha integral dupla, tudo bem? E ao invés de eu olhar para a minha superfície S, eu vou olhar para a minha região D. E a minha região D é a região de um círculo, tá bom, pessoal? Observem aí. Observe ainda que o rotacional nós já calculamos. Esse rotacional está aqui, ó, menos 2, menos 1 e menos 2. Isso é um vetor, tá? Eu vou até colocar aqui para quando nós formos usar para ficar mais fácil. Menos 2, menos 1, menos 2. Tá certo, pessoal? Então, tudo bem. Tá aqui, eu já coloquei aqui, só para vocês lembrarem, né? Interno com quem? Eu não vou usar o meu vetor normal unitário e não vou olhar para essa superfície, essa integral de superfície. Eu vou olhar para a minha integral inteirada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu coloquei um ds aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Então, aqui, pessoal, ó, ao invés de nós trabalharmos com uma integral de superfície, né, nós vamos o quê, pessoal? Nós vamos trabalhar com a nossa, com o nosso elemento de área, tá certo? E o nosso elemento de área é quem? É dx, né, dy. Então, nós vamos trabalhar com esses elementos aqui, tá bom, pessoal? E aí, o que acontece? Ao invés de eu trabalhar com esse ds, né, como eu falei, nós vamos trabalhar com dx dy, tá? Olhando para a região, né, que é o nosso o quê? Nosso domínio, que nós temos aqui o círculo, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tudo bem? E observe que aqui, ó, esse plano, né, com esse plano que está, ele fala que a curva tem interseção com o cilindro, né, é a interseção do cilindro, né, com esse plano aqui, 3x mais 2e igual a 6, que está orientada positivamente. Ora, se está orientada positivamente, então basta eu olhar assim, pessoal, ó. Se eu dividir tudo por 2, pessoal, como é que ficaria, né? Só para dar uma facilitada aqui. Então, quem seria a minha função g, né, pessoal? Aquela que eu falei para vocês anteriormente. Seria uma determinada f de x, y. E, portanto, pessoal, olha o que nós achamos aí, ó. 3 sobre 2 de x, né? Foi exatamente isso que nós achamos, mais e, menos 6, né? Seria isso, tá certo? Aliás, menos 3, né? Deixa eu só apagar aqui. Menos 3.
Então, nossa função g é f de xy igual a 3 sobre 2x mais e menos 3. Ou seja, dividindo toda essa expressão por 2, nós encontramos 3 sobre 2 de x mais e. Esse 6 passa para o primeiro membro, fica menos 6 sobre 2, que dá 3. Tá certo? Então, essa é a nossa g. Então, se você calcular o gradiente dessa função, você vai achar quem? 3 sobre 2, né? 0 e 1. Então, basta você derivar essa função em relação a x, se assim você quiser olhar, né? Ou então, basta pegar o quê? Os coeficientes que multiplicam x, y, z. Isso é o seu vetor, que é o seu vetor gradiente, tá? Então, nós vamos agora fazer o quê, pessoal? Aqui, o produto interno entre essas duas funções. Olha só. E aí, o que acontece? Eu estou numa região, né? Numa região D, que eu vou repetir aqui para vocês, região D, essa região. E aqui, quando eu calcular o produto interno, eu vou achar quem? Menos 3. Olha só, menos 3, né? Aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 2. Menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Tudo bem? E aí eu tenho quem? dx, dy, né? Tá certo? E aí eu tenho, então, continuando aqui, tá, pessoal? O que eu teria? Eu teria menos 5, né? Aí, olha só o que nós vamos ter, pessoal. Toda vez que eu tiver uma integral dupla, dx, dy, né? Onde esse integrando é 1, né? Porque esse menos 5 eu já coloquei aqui para fora da integração. O que isso significa? Uma integral dupla na região D. E que é essa região D, pessoal? É o conjunto de todos os pontos x, y, tais que satisfazem o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então, olha só, qual é a área do círculo, né? Ou seja, isso vai representar exatamente a área do círculo, pessoal, tá? Então, deixa eu destacar aqui para vocês que essa área aqui, ó, essa área aqui, ela representa quem? Né? Aí eu já estou com pouco espaço aqui, mas eu vou tentar fazer tudo aqui, tá? Olha só, pessoal, vai ser menos 5 multiplicado por π r ao quadrado. Mas quem é esse r, pessoal? Esse r aqui, ó, é esse raio aqui, ó. Ou seja, 2 ao quadrado, então o raio é 2. Então, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Então, o resultado vai dar menos 20 π. Tá certo, pessoal? Então, essa seria a nossa resposta, ó. Menos 20 π. Tudo bem, pessoal? Então, observem que isso é muito importante vocês, né, estarem atentos com relação a esses detalhes que o exercício coloca. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.